Queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos este evangelho, principalmente no evangelho de São Mateus, a igreja desde o princípio sempre teve a intenção de trazer a barca de Pedro como a imagem da igreja, sempre. A barca é a santa igreja de Deus, na qual Pedro é o apóstolo mais importante, é o príncipe dos apóstolos. E esse evangelho ele é cheio de uma série de detalhes importantes, e ele traz sempre Jesus como aquele que é superior à barca. Às vezes algumas teologias por aí da nossa atual forma de falar da igreja, da eclesiologia, essa coisa toda, fala que Jesus é o nosso companheiro de caminhada, que Ele está conosco, que a gente celebra as coisas assim para celebrar a vida. Para de bobagem, não é nada disso. Ele é o Senhor, o Kyrios, o Filho de Deus. Ele está muito acima de nós. É lógico que Ele é o nosso irmão, Ele se fez carne e veio morar no meio de nós. Mas não foi para ser o nosso amiguinho, o companheirinho, né? O nosso parceirinho. Ele veio para ser o nosso Senhor, para nos dar a vida, para nos conduzir e para nos sustentar no ser. Assim como aconteceu aqui com Pedro. Então, alguns pontos. Primeiro, depois que ele saciou a multidão, fez a multiplicação dos pães e deu comida para muita gente, ele se retira sozinho. O Senhor continua em profunda comunhão com o Pai, em profunda intimidade com Deus. Ele e o Pai, somos um. O Senhor que se retira para orar. Depois, por longos períodos, aqui à noite chegou, a barca parece andar pelo mundo sozinha, com ventos contrários, com grandes ondas, com dificuldade, com problemas. E é assim que a igreja anda durante todos os séculos. Ela vai numa direção, o mundo vai em outra direção, contrária. E é por isso que nós encontramos hoje tantas vezes as pessoas batendo na igreja, xingando a igreja, diminuindo a igreja, culpando a igreja, porque assim, os ventos são sempre contrários. Lá estão os apóstolos, os 12 apóstolos. De repente, quando parece que tudo vai se perder, ele aparece no meio, e aparece como um fantasma. E a gente já está numa situação que falar de Jesus é um absurdo. Não, você não pode, tira Jesus de tudo, não pode mais falar nas câmaras, não sei o que dos governos, tem que tirar os crucifixos, tem que tirar tudo. Jesus é um fantasma que apavora nossas vidas. Então, ele aparece assim. Mas o Pedro, coração de criança, continua sendo o chefe. Vê o Senhor e diz: se é você, deixa eu andar também sobre as águas. E vai lá Pedro, andando sobre as águas, afunda, o Senhor vai em socorro dele, pega Pedro, traz de volta, coloca ele, restabelece as coisas. É preciso que a gente medite sobre tudo isso para perceber o quanto Deus é bom, o quanto Ele é cuidadoso, o quanto Ele é providente, sempre. Ele é infinitamente superior a nós e nos ama com um amor eterno e por isso cuida e por isso está sempre zelando por nós. E depois que toda a tempestade passa, quando eles chegam do outro lado, diz assim, os apóstolos caem ali ainda na barca, caem de joelho e diz: tu és o Filho de Deus, fazem a profissão perfeita de fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois eles chegam e todos que são levados para o Senhor, Ele toca e os cura. A grande doença hoje que a gente enfrenta, inclusive dentro da igreja, é a falta de fé. A falta de acreditar no Senhor, a falta de colocar Ele no centro de nossas vidas, a falta de olhar para Ele e saber que Ele está conosco, que Ele cuida de todas as coisas, a falta de fé que não nos permite confiar, acreditar que independente da situação que nós estejamos vivendo ou enfrentando,
Ele está ali na frente, Ele está cuidando de tudo, inclusive de nossas vidas. Ele não cuida de nós como o grupo da igreja, né? Aqui é o meu reduto, eu cuido de todo mundo igual, eu dou um pacote de bolacha para cada um, está tudo resolvido. Não, Ele cuida de um por um. Cada vida, cada pessoa, cada situação, cada momento, Ele está conosco. E não acontece nada em nossas vidas, nenhuma tempestade, nenhuma turbulência, não acontece nada que Ele não permita, que Ele não saiba, que Ele não acompanhe, que Ele não esteja presente. Acreditemos, confiemos piamente. O nosso Deus é um Deus próximo e nunca nos abandona. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a santa igreja de Deus, porque ela é de Deus. A gente tenta estragar o máximo que a gente pode, mas Ele não se deixa vencer em bondade.